Olá pessoal, vamos fazer alguns comentários a respeito dessa matéria aqui, começando pelo título. Vencimento de NTNB, Tesouro IPCA com juros, 2022. Aquele, pessoal, aquele que o pessoal estava aí fazendo propaganda, questão de uns 4, 5 meses atrás, que estava rendendo IPCA mais 8, depois IPCA mais 10, IPCA mais 12. Movimenta 173 bilhões de reais. Quanto o título rendeu após a disparada das taxas? Bom, primeira coisa, movimenta 173 bilhões de reais. Olha, pessoal, isso é o vencimento de uma NTNB, vencimento de um prazo. E o da onde que vieram esses? E para começar assim, o volume, 173 bilhões de reais, você deve ter aí o patrimônio líquido provavelmente dos 20 maiores fundos imobiliários do Brasil. Provavelmente está aqui dentro. Se não, uma quantidade ainda maior de fundos imobiliários. É porque. Não, não, muito mais do que isso, porque eu estou estimando, se são 173 bilhões dividido por 20, eu estou estimando que cada um tenha um patrimônio de 8 bilhões e meio. Mas quem tem isso nem sei se chegou a isso, é um fundo só, é o KN. É um dos Kineias, né? KNP, eu acho. Com 7 bilhões ou 8, não me lembro agora. Então eu não sei mesmo qual é a média de patrimônio dos fundos imobiliários no Brasil, mas se for 5 bilhões de reais, olha aí, ó, você vai ter mais de 30 fundos. Enfim, é um volume financeiro muitíssimo alto, extremamente alto. É só você observar o comparativo que eu acabei de fazer. Então, pessoal, o que é esse movimento de 173 bilhões? Da onde que veio esse dinheiro? Quem é que pagou esse dinheiro? Vamos lá, não é difícil. Quem é que pagou? Tesouro Nacional. Tesouro Nacional, então, pagou aí o vencimento da NTNB 22, o VNA e o último cupom de juros. E não houve problema algum. Mercado normal. Normal. Então, pessoal, olha aqui. Vamos prestar atenção. Quando vem aquela turminha dizer: ah, o Brasil não consegue rolar sua dívida, o Brasil não vai conseguir pagar, é beriri, bororó, e não sei o que. Pessoal, troca de canal na hora. Troca de canal na hora, porque só estão falando bobagem. Só estão falando bobagem, tá? Então vejam que o Tesouro Nacional foi lá, honrou e colocou no mercado aí, pagou o que tinha que pagar, tá? Então esse é um ponto muito importante, tá? Vamos ver aqui o que eles dizem aqui, ó. Aqui no dia 15 de agosto e tal. Tarará, o papel ganhou holofotes em função da remuneração crescente que passou a oferecer nos últimos meses, aquela escalada, né, de IPCA+, IPCA+, IPCA+. E aí, bom, eles falam aqui que não estava disponível no Tesouro Direto, obviamente. Os prazos mais curtos são 26, certo? Então, vamos ver aqui, ó. A taxa da NTNB 22 começou a subir com força a partir de meados de maio. Até então ele estava sendo negociado de IPCA mais 5 ou 6. E a remuneração disparou conforme se solidificaram as discussões para desonerar os combustíveis e tal. Tá, ok. Aqui, vamos ver aqui, ó. O mercado entendeu que haveria uma janela em que a inflação poderia ficar negativa, como em julho, isso afetaria a rentabilidade e tal. Tá, em julho o papel oferecia mais de 12% ao ano. Tá, ok. Em meados de julho, a taxa chegou a superar a marca dos 25% ao ano. Sim, há poucos dias do vencimento. Que sentido faz, né? A subida ocorreu porque em um cenário de deflação, o mercado, então, você gosta de maçã? Eu gosto de deflação. O mercado sabia que teria de oferecer taxas maiores para garantir o interesse do investidor. Ok. Tá, vamos ver aqui, mas não é isso, pessoal. Aqui, ó. Para alguns investidores, a escalada soou como uma oportunidade. Aí eles falam aqui, pessoal, eles vêm aqui dizer que a pessoa
teria obtido, quem comprou a NTN-B entre março e o começo de julho obteve retorno abaixo da taxa do CDI. Então, pessoal, olha só, eles estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Para começar, os erros de português também, né? A deflação, né? No outro texto lá, o houve de haver, de existir sem H e por aí vai. Mas esses erros são perdoáveis. O problema é o erro conceitual. Conceitual, tá? Vai comparar um Tesouro IPCA curto, de vencimento super ultra curto, que, claro que foi alvo de uma especulação por estar no fim da sua carreira, digamos assim, há poucos meses do vencimento. Então, ele foi alvo de especulação, e comparar isso com o CDI. Então, quer dizer, eles comparam um título que não está no Tesouro, que você não pode comprar, e estão utilizando o IPCA para curto prazo, que esse sim é o grande erro conceitual. Então, usar o Tesouro IPCA para curto prazo não faz o menor sentido. Não faz sentido, pessoal, tá? O Tesouro IPCA é um título de longo prazo, em que você, no caso do Tesouro IPCA principal, você tem que deixar o tempo fazer, o juro composto trabalhar ao longo do tempo para você obter o melhor retorno, ou no caso do Tesouro IPCA com juros, você tem que ir reinvestindo nele mesmo ou na carteira para justamente colocar mais lenha na fogueirinha dos juros compostos, no bom sentido, botar mais neve no bolo de neve para esse bolo girar mais e formar mais juro e mais dinheiro para você no futuro. Então, pessoal, comparar esse Tesouro IPCA, ainda mais que é um IPCA que paga juros, certo? Comparar isso com o CDI chega a ser assim um absurdo. Chega a ser um absurdo, certo? E aí, daí ele fala que só teve retorno acima do indicador, mas aí que tá. Quem está comprando Tesouro IPCA e pensando em longo prazo, não está pensando em ganhar do CDI. Então, pessoal, aqui vem outra dica, outra coisa que a gente pode pensar também. Por que eles falam tanto nisso, essa ideia fixa com o CDI? Porque justamente esse é o raciocínio dos gestores. Eles pensam em renda fixa é CDI. Renda fixa é CDI e eu vou ganhar ou eu não vou ganhar do CDI. Essa é a única coisa que existe para eles. E aí eles fazem isso. Por isso, muitas vezes, nos leilões a gente vê o volume muito forte em prefixados, porque ali eles têm um comparativo muito claro com o CDI, com as projeções que eles fazem do CDI futuro e com as curvas que eles acompanham também do DI futuro. E é isso aí. Por ali eles vão se guiando. Então o objetivo deles é comparar com o CDI. Mas a pessoa física não. O que a pessoa física quer? A pessoa física quer o retorno real. O retorno acima da inflação. Em tempos em que o CDI era com certeza um sinônimo de ganho acima da inflação, tudo bem. A gente até usar o CDI também. Mas como esse conceito é bastante duvidoso nos dias de hoje, vide, por exemplo, a Selic a 2% e a inflação a 4%, que aconteceu lá em 2020, ou então depois, quando a Selic foi correndo atrás da inflação, correndo, e somente agora, né, depois de um mês de deflação, é que a coisa ficou bem clara que o CDI vai ganhar da inflação. Mas até poucos meses atrás isso era dúvida. Então, em resumo, pessoal, o CDI não é um bom critério para a pessoa física. O melhor critério para a pessoa física é a rentabilidade real acima da inflação. E Tesouro IPCA é para longo prazo, não é para curto prazo. Então não faz sentido comparar um título maravilhoso como o Tesouro IPCA com a taxa de juros de curto prazo. Não faz o menor sentido, certo? E aí eles vêm dizer que o título perdeu para o CDI. Mas é claro, ele foi objeto de especulação e as pessoas físicas não puderam comprar. Então, que sentido faz isso, certo? Então, pessoal,
Só queria trazer para vocês essa minha leitura crítica, tá? Em cima dessas informações, para a gente não, de repente, ficar aí muito influenciado por uma matéria que fala em deflação. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.